Ótima tarde a todos e todas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso webinário sobre delineamentos de pesquisa. Eu sou André Azeredo, eu sou médico epidemiologista, professor e pesquisador da HT Analyse Educacional, e nós vamos abordar esse assunto nesse momento. Bom, em primeiro lugar, vamos separar, fazer essa distinção entre estudos experimentais e observacionais. Nos desenhos de pesquisa, e aqui a gente está falando só de estudos com seres humanos, né? A gente não está falando de estudos de bancada, nem de estudos de cultura celular, nem de estudos de animais, nem de estudos de peça dentária, nada disso. A gente está falando de estudos, pesquisas, pesquisa clínica, pesquisa com seres humanos. A pesquisa clínica com seres humanos, ela pode ser dividida em dois grandes grupos: nos estudos observacionais e nos estudos experimentais. Os estudos observacionais, eles não têm a alocação de uma intervenção por parte do pesquisador de forma ativa. Podem existir intervenções acontecendo, mas são as intervenções que naturalmente as pessoas procuraram em função dos seus problemas de saúde ou do seu interesse de manter a saúde, com os seus cuidadores, seus profissionais da saúde que prestam assistência. Ou seja, se a gente faz comparação de tratamento em estudos observacionais, essa comparação ela tem origem em tratamentos que já estão prescritos de qualquer maneira, que as pessoas usariam. A gente só estratifica os grupos de acordo com usar tratamento A, usar tratamento B. Por outro lado, nos estudos experimentais, os participantes da pesquisa, eles são alocados para receber uma intervenção e eles sabem que isso faz parte de um experimento. Então, eles são alocados para o grupo A ou para o grupo B, para o grupo experimental ou o grupo controle, para o grupo tratamento ativo ou o grupo placebo, né, por exemplo. E os participantes da pesquisa, eles assinam, tem que assinar um termo de consentimento, dizendo que eles sabem que é um experimento, que eles aceitam participar, que eles conhecem estão cientes dos riscos e benefícios e aceitam participar da pesquisa. Estudos observacionais prospectivos, que a gente faz o arrolamento do presente para o futuro, né? A gente convida as pessoas para participarem de um estudo observacional, também tem termo de consentimento, né? Então, a gente também convida os pacientes a participar da pesquisa e acompanhar ao longo do tempo, mas daí a gente deixa claro que a gente não está propondo um tratamento, que a gente só vai fazer coletas de informações para medir desfechos em saúde ao longo do tempo. Os estudos observacionais, eles podem ser descritivos quando eles medem proporções ou frequência de eventos, mas não fazem comparações estatísticas entre grupos, ou analíticos, quando eles querem testar uma hipótese, né? Quando querem comparar dois grupos, comparar antes e depois, né? Então, são estudos analíticos. O exemplo de estudo descritivo mais frequente é o estudo transversal, que é o estudo que mede a prevalência da doença. Por exemplo, a gente pode pegar uma amostra de pessoas de uma cidade, vamos dizer, pessoas da cidade de São Paulo, uma amostra não enviesada, ou seja, representativa da cidade por sorteio em zonas distintas da cidade. E a gente pode fazer a medição da pressão arterial dessas pessoas e a gente vai, a partir dessa medição da pressão arterial, ter uma estimativa da prevalência de hipertensão arterial na cidade de São Paulo. E nós não estamos fazendo um teste, uma comparação entre grupos. A gente está só medindo algo, a gente está só constatando algo, né? Ou seja, está descrevendo qual é a média da pressão arterial naquele grupo de indivíduos. E a gente pode até depois estratificar entre pessoas com a pressão acima ou abaixo de um limiar, mas a priori a gente não está fazendo um estudo para testar uma hipótese comparativa. Nos estudos analíticos, a gente está sim fazendo comparações entre grupos, tá? E eu posso, por exemplo, ter um estudo transversal analítico, onde eu separo os pacientes, por exemplo, em grupos de ah, pressão arterial acima de determinado limiar e abaixo de determinado limiar, num estudo de prevalência, e vejo qual é a associação entre a presença de hipertensão, por exemplo, e a presença de algum outro evento em saúde, por exemplo, histórico de AVC. A gente avalia no grupo de pessoas quem tem a pressão alta, quem não tem a pressão alta. Quem já teve o histórico de um acidente vascular cerebral, ou quem nunca teve um acidente vascular cerebral.
e a gente pode daí fazer algum tipo de inferência entre ah, algum tipo de relação entre a exposição à hipertensão e a presença ou não de um histórico de acidente vascular cerebral. Então, isso para dar um exemplo de um estudo transversal em que a gente tem uma comparação de subgrupos, né? Mais frequentemente, a gente tem comparação de grupos em estudos de coorte, que são aqueles estudos observacionais em que é feito um acompanhamento longitudinal ao longo do tempo, né, dos participantes da pesquisa. Eles são convidados a participar num determinado ponto no tempo e eles têm mais de um ponto no tempo de medida de desfechos. Então, tem o tempo zero, quando a gente, por exemplo, sabe que os participantes da pesquisa estavam livres de eventos. Eu quero dizer o que com isso? No caso de pessoas com ou sem hipertensão e a ocorrência ou não de acidente vascular cerebral. A gente pode convidar para participar da pesquisa pessoas com e sem hipertensão, acompanhá-las ao longo do tempo e a gente avalia ao longo do tempo se aconteceu ou não acidente vascular cerebral. Então, no tempo zero, a gente sabe, por exemplo, que nenhum participante teve acidente vascular cerebral. Depois de um mês, a gente reavalia as pessoas com anamnese, exame físico, talvez exames complementares, e talvez alguns tenham tido acidente vascular cerebral. No tempo 3 meses, no tempo 6 meses, no tempo um ano, a gente faz vários pontos no tempo de acompanhamento e vai medindo por meio de anamnese, exame físico, exames complementares, se esses participantes tiveram ou não o nosso desfecho de interesse. Tá? Então, isso seria um estudo de coorte, que pode ser de braço único ou comparativo. Nós vamos falar um pouco mais disso mais adiante. Outros exemplos aqui são estudos de teste diagnóstico, que compara a acurácia de dois métodos para o diagnóstico de uma doença. É o tipo de estudo que avalia a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivo, positivo e negativo de um teste diagnóstico. O estudo de caso controle, que é um outro estudo que busca estabelecer uma relação entre exposição e desfecho, comparando grupos também, mas começando do desfecho, começando dos casos e indo para o passado para ver a história de exposição. O estudo ecológico busca estabelecer relação entre um fator de risco e um possível desfecho em termos populacionais a partir de indicadores de saúde. E mudando de grupo agora, indo para os estudos experimentais, a gente tem aqui o principal representante do estudo experimental, é o ensaio clínico randomizado, no qual os participantes da pesquisa são sorteados, ou seja, distribuídos ao acaso, para ir para o grupo A ou o grupo B. E aqui sim, não são tratamentos que eles já estariam usando, é um tratamento da pesquisa que eles aceitaram receber. Se essa distribuição for por sorteio ao acaso, então é um ensaio clínico, um estudo clínico randomizado. Se essa distribuição é feita, se tudo é igual, é um cenário de pesquisa, as pessoas foram convidadas a participar, vão receber um tratamento da pesquisa e um controle, mas a alocação não foi ao acaso, então ele é um estudo experimental controlado, não randomizado. Algumas pessoas chamam de quase experimento, né? O estudo não randomizado, ou quase experimento. Esses diferentes estudos, eles têm papéis diferentes, né, ao longo do desenvolvimento de uma tecnologia da saúde. Os estudos clínicos de fase um e 2 geralmente são estudos transversal ou de coorte, muitas vezes sem braço comparador, ou seja, estudo de braço único, que avaliam dose farmacocinética e segurança de tratamentos. O ensaio clínico fase 3 é geralmente um estudo randomizado com um comparador que pode ser o placebo, se for eticamente aceitável, ou um outro comparador ativo que já esteja disponível no sistema de saúde. E ele busca estabelecer o tamanho do efeito em termos de eficácia num cenário ideal, ou seja, com pacientes aderentes, pacientes que aceitaram participar da pesquisa, no ambulatório da pesquisa, um cenário favorável. Eles medem a eficácia, mas não medem a efetividade. A efetividade é o tamanho do efeito no cenário mais parecido com o mundo real, com os consultórios dos profissionais de saúde, com os postos de saúde, por exemplo. E a efetividade, ela é medida ou em estudos observacionais ou em ensaios clínicos fase 4, né, ou pragmáticos, que são é como se fosse o ensaio clínico fase 3, né, que os pacientes são randomizados para receber a intervenção de interesse ou um controle. Porém,
No estudo pragmático, esse estudo é feito num cenário de mundo real. Ele não é feito num ambulatório de pesquisa. Ele é um estudo mais simples. É um estudo que tem menos pontos no tempo de avaliação. Quem aplica a intervenção e avalia os desfechos é a própria equipe assistencial, que já estaria ali prestando assistência mesmo, num contexto, por exemplo, de um posto de saúde, de uma clínica, ou de um consultório médico. Não é uma equipe de pesquisa especificamente, é uma equipe, de assistência do mundo real. E então, esse tipo de estudo, o ensaio clínico pragmático, ele é menos rigoroso que o estudo fase 3 e a vantagem dele é que ele acaba medindo o tamanho de efeito em situações menos rigorosas, como no mundo real, onde os pacientes têm mais probabilidade, por exemplo, de esquecer uma dose, de ser menos bem aderentes, ou os profissionais que prescrevem os tratamentos podem não ser tão detalhados ou são tão sistemáticos na explicação do tratamento. E daí o tamanho do efeito que a gente vê no cenário de mundo real, principalmente se for um estudo randomizado, ele pode ser mais representativo da realidade dos pacientes depois do que um ensaio clínico fase 3. Depois dos estudos clínicos, depois que a gente já provou segurança, eficácia, efetividade, aí o interesse, em termos de avaliação de tecnologias de saúde, é demonstrar custo-efetividade e impacto orçamentário para que o tomador de decisão, o gestor do sistema de saúde, tenha condições de fazer uma decisão racional de alocação de recursos. Mas falar de custo-efetividade e de impacto orçamentário está além do escopo da nossa conversa de hoje. Em termos de confiança nas evidências, a gente tem, quando a gente fala de saúde baseada em evidências, esse conceito da hierarquia ou pirâmide das evidências de acordo com os delineamentos de pesquisa. Ou seja, um delineamento de pesquisa, determinados delineamentos de pesquisa são considerados superiores a outros, mais robustos que outros, para provar que existe uma associação entre exposição e desfecho, para provar que existe um tamanho de efeito real intrínseco da intervenção. E eu diria para vocês que para intervenções terapêuticas, o melhor estudo que a gente pode ter é um ensaio clínico randomizado para intervenções terapêuticas. Melhor do que isso, para avaliar tratamentos, só a coleção de todos os ensaios clínicos randomizados obtida de forma sistemática, ou seja, uma revisão sistemática da literatura que faça uma coleção completa e não enviesada de todos os ensaios clínicos randomizados. É por isso que a revisão sistemática está em cima, porque ela é mais abrangente, né? Ela não vê um estudo isoladamente. Mesmo que seja o melhor estudo, esse único estudo pode não estar, de fato, avaliando todas as dimensões daquele tamanho de efeito. Quando a gente tem o conjunto de todos os estudos que avaliaram aquela questão de pesquisa, avaliado numa revisão sistemática, isso sim é bastante robusto para a gente poder avaliar uma tecnologia da saúde. Bom, eu falei que o estudo clínico randomizado é o melhor estudo que a gente pode ter para tratamentos, mas para outras situações, por exemplo, para testes diagnósticos, para avaliação, para determinação de fatores prognósticos, investigação de fatores de risco, aí não é um ensaio clínico randomizado. Aí os outros estudos, eles têm pesos relativos maiores, né? Falando sobre, para a gente não perder a ideia aqui de intervenções terapêuticas, essa pirâmide do jeito que ela está aqui, ela se aplica muito para isso, tá? Para intervenções terapêuticas. Então, o ensaio clínico randomizado dá uma evidência superior ao estudo de coorte, que dá uma evidência superior do que um estudo de caso-controle ou caso-coorte, que dá uma evidência superior a séries e relatos de casos. E tudo isso é superior à opinião de especialistas. E todas essas evidências aqui são superiores para a gente tomar uma decisão em termos de administrar um tratamento para o ser humano a estudos de animais e in vitro. Quanto mais para cima aqui nessa hierarquia das evidências, maior o rigor metodológico. E quanto mais para cima, menor o risco de viés. Quanto mais para baixo, maior o risco de viés. Ou seja, o risco do estudo estar sendo influenciado, o resultado do estudo está sendo influenciado por fator de confusão ou algum viés de aferição, né, que pode estar presente em estudos clínicos.
Agora, para a gente avaliar, tanto para a gente avaliar outros tipos de desfechos que não seja a eficácia de tratamentos, como, por exemplo, avaliar a acurácia diagnóstica, avaliar, identificar fatores prognósticos, né? Ou estabelecer fatores de risco, tanto para isso, quanto às vezes até para avaliar tratamentos, nem sempre o ensaio clínico randomizado é o melhor estudo. Às vezes a gente pode ter, para uma determinada questão de pesquisa, um outro estudo que ele tem um desenho mais adequado para avaliar o que a gente está estudando, ou ele tem em algumas situações, por exemplo, avaliação de tratamentos, a avaliação pode ter sido feita por um estudo randomizado e por um estudo de coorte, mas a gente pode ter um estudo de coorte muito bem feito e um estudo randomizado muito mal feito, com diferentes suscetibilidade a vieses. Então, excepcionalmente, a gente pode ter um estudo de coorte dando uma evidência superior do que um estudo randomizado para uma decisão sobre intervenção terapêutica, tá? Mas isso é exceção. Geralmente, estudo randomizado é superior. Vou voltar aqui. Bom, sobre a escolha do delineamento, né? Se a gente pudesse escolher, né, qual o melhor delineamento, a gente escolheria, a princípio, para intervenções terapêuticas, um estudo randomizado, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, depois que a gente já definiu nossa questão de pesquisa pelo acrônimo lá, PICO ou PICOT, né, que é o P de paciente, I de intervenção, C de comparador, o O de outcome ou desfecho e o T de tipo de estudo ou delineamento, depois que a gente definiu a nossa questão de pesquisa, a gente pode se perguntar: a nossa intervenção ou exposição de interesse pode ser randomizada? Se sim, o estudo ideal seria um estudo randomizado. Se não, se é impossível, impraticável, então a gente acaba tendo que escolher um estudo observacional. Por exemplo, uma intervenção que não pode ser randomizada. Eu não posso randomizar uma intervenção que causa malefício. Por exemplo, eu não posso randomizar tabagismo. Randomizar pessoas que não fumam para fumar e outra metade para não fumar. Porque a gente já tem conhecimento suficiente no mundo de que o tabagismo é prejudicial, de modo que é antiético randomizar pessoas para algo prejudicial. Então, quando a gente tem certas situações onde a minha exposição de interesse ela é algo prejudicial, mas que acontece no mundo real, então a gente não consegue estudar isso por estudo randomizado. Aqui, falando especificamente de alguns desenhos de estudo observacionais, nós vamos relembrar aqui estudos transversais, estudos de corte, estudos de casos e controles e estudo ecológico. Nos estudos transversais, são aqueles estudos que a gente usa para aferir a prevalência, né? A gente pega uma amostra da população e a gente avalia a frequência de uma determinada característica ou de um fator de risco ou de um diagnóstico na nossa população em um único ponto do tempo, ah, ou num período de tempo. Mas o ponto importante é que não tem acompanhamento dos pacientes, como teria num estudo de coorte. A gente pega, por exemplo, um exemplo de prevalência ponto. Ah, quantas, quantos acidentes de carro aconteceram num determinado feriado? Isso é uma prevalência ponto, né, de acidentes de carro num feriado. Ou num dia, num determinado dia, tá? Quantos pacientes com delírio estão internados em determinado hospital nesse momento? Então, a prevalência ponto. Uma prevalência período, a gente pega episódios num período de tempo maior. Por exemplo, qual é a prevalência período de ah, gripe? Porque a gripe, a pessoa contrai a gripe, passa uns dias com a gripe, uma semana com a gripe, e depois a pessoa deixa de estar gripada. Mas, naquele ano, a pessoa esteve gripada um período. Então, a gente pode fazer um estudo dizendo qual a prevalência período da gripe. Ou seja, a pergunta para as pessoas é: você já esteve gripado no período do mês tal ao mês tal, do ano tal, durante esse ano, durante o último um ano?
Alguma vez você já esteve gripado? E daí a gente vai ter a prevalência período de pessoas que tiveram um episódio gripal, para dar um exemplo, né? O estudo transversal é um bom estudo para gerar hipóteses de associação entre uma possível exposição e um possível desfecho. Mas ele não é um bom estudo para a gente tirar conclusões definitivas, porque muitas vezes não fica claro o que é exposição e o que é desfecho, ou se um, uma variável que a gente avaliou causou a outra ou não. Ou seja, associação não é sinônimo de causalidade. O estudo transversal ajuda a demonstrar associação, mas não causalidade, né? Se a gente for tentar estabelecer a associação entre duas variáveis. Então, é um estudo que ou pode nos dar uma ideia de associação entre duas variáveis, ou também pode ser usado para medir a prevalência, né? O estudo de coorte é o tipo de estudo em que a gente acompanha participantes ao longo do tempo para medir a ocorrência de um desfecho que não estava presente no início do acompanhamento. Por exemplo, se a gente tiver a hipótese de que o uso regular de cannabis pode estar associado ao surgimento de esquizofrenia, pode ser um fator de risco para surgimento de esquizofrenia. Eu poderia fazer um estudo onde eu ah, seleciono um grupo de indivíduos e esse grupo de indivíduos inicialmente não tem o desfecho de interesse. O desfecho é a esquizofrenia. Portanto, eles não são pessoas sem esquizofrenia. Eles passaram por uma avaliação psiquiátrica e a gente tem certeza que essas pessoas não têm esquizofrenia. Essas pessoas são convidadas a participar da pesquisa, aceitam participar. Se for um estudo prospectivo, se for uma coorte retrospectiva, a gente vai recompor a história dessas pessoas com revisão de prontuário e ainda assim, pelas regras de avaliação ética de pesquisa do Brasil, idealmente a gente deveria ter aprovação ética dos indivíduos, mesmo se for um estudo de revisão de prontuários. Mas voltando aqui para o desenho do estudo, a gente parte então desse grupo de indivíduos sem o desfecho. Eles aceitam participar ou de alguma forma dão um consentimento para a gente revisar seus prontuários. Esses pacientes são acompanhados ao longo do tempo e a gente estratifica eles, essas pessoas, em dois grupos. A gente estratifica nas pessoas que fazem uso regular de cannabis e que não fazem uso regular de cannabis. Notem que a gente não está pedindo para as pessoas consumirem cannabis e nem sorteando, randomizando as pessoas para cannabis ou não. A gente está meramente observando o que acontece já no mundo real espontaneamente pelas escolhas dos indivíduos. Então, algumas pessoas daqui escolheram usar cannabis e outras escolheram não usar cannabis. E a gente vai acompanhar essas pessoas ao longo do tempo e vai medir a ocorrência do nosso desfecho, se eles desenvolvem esquizofrenia ou não, em cada um dos grupos. Ou seja, qual é a incidência, ou seja, os casos novos que surgiram de esquizofrenia entre quem usou cannabis durante o acompanhamento e qual é a incidência de esquizofrenia entre quem não usou cannabis. E com essa medida da incidência nos dois grupos, eu vou conseguir calcular uma razão de incidências, né? E incidência, eu vou oferecer um atalho conceitual para vocês, é a mesma coisa que risco, tá? Então, a razão das incidências é a razão dos riscos, ou seja, o risco relativo. Eu vou conseguir calcular aqui quantas vezes é mais provável uma pessoa desenvolver esquizofrenia pelo fato de estar usando cannabis versus não estar usando cannabis. E daí, com isso, eu consigo fazer a minha inferência causal, se tem ou não uma associação causal, em relação à minha hipótese. Aqui a incidência, né, casos novos sobre população em risco, e se eu calcular a incidência nos dois grupos e dividir uma incidência por outra, eu vou estar calculando aqui o risco relativo, né, de usar versus não usar cannabis. Os tipos de coorte, tá? Com relação à coleta de dados, é importante vocês entenderem que o sentido temporal de um estudo de coorte é sempre esse, ou seja, é sempre anterógrado o sentido temporal. A gente sempre recompõe a história dos indivíduos do passado em direção ao futuro. Porém, em relação à coleta de dados, eu tenho duas situações. Eu posso fazer um estudo de corte prospectivo, aonde eu parto do presente, vamos supor que a gente estivesse no ano de 2008. Eu parto do presente, convido as pessoas a participarem da pesquisa, acompanho elas ao longo do tempo
e vou medindo no futuro a ocorrência de desfechos. Ou eu posso fazer um estudo de coorte retrospectivo, onde eu parto do presente, vamos supor que a gente está no ano de 2008, e eu vou revisar os prontuários das pessoas desde 1988, para ver quem lá em 88 não tinha esquizofrenia e quem ao longo do tempo foi desenvolvendo esquizofrenia até 2008. Ou seja, eu vou recompor a minha coorte com base em registros que já existem, né? Então, coorte prospectiva significa partir do presente, coletar os dados prospectivamente e acompanhar os indivíduos ao longo do tempo para ver o que acontece com eles. Coorte prospectivo, que produz dados de melhor qualidade, tá? Porque a gente vai estar coletando dados de uma forma mais padronizada. Coorte retrospectiva, a gente vai recompor a, a história dos indivíduos a partir de um registro, que geralmente é uma revisão de prontuários. A gente vai montar a coorte a partir dos registros de prontuários. Os estudos de coorte, tá? Vocês podem encontrar eles basicamente de duas maneiras. Vocês podem encontrar estudo de coorte comparativo e existe uma confusão de nomes na literatura, tá? Por exemplo, se a gente tem aqui o estudo de coorte comparando, como a gente falou agora no exemplo há pouco, indivíduos que usaram cannabis versus indivíduos que não usaram cannabis para medir a incidência de esquizofrenia, a gente tem um estudo de comparativo entre dois grupos, o grupo exposto a cannabis e o grupo não exposto a cannabis. Ou seja, tem um braço comparador. Então, isso aqui é chamado simplesmente de estudo de coorte, ou de estudo de coorte comparativo, ou de experimento natural. Porque, naturalmente, uma parte dos indivíduos usou uma exposição, outra parte não usou, e a gente analisou isso, né, para ver o que aconteceu. E também a gente pode ter um estudo de coorte de braço único, tá? Onde a gente só acompanha indivíduos, por exemplo, expostos a cannabis, e mede a incidência de esquizofrenia em pessoas expostas a cannabis, porém, sem ter um grupo comparador. Aí tem vários nomes e também o nome que o estudo recebe tem um pouco a ver com o porte do estudo, tá? Se o estudo é pequeno ou se ele é grande. Vocês podem ver um estudo de coorte de braço único com o nome de experimento não controlado, estudo longitudinal sem comparador, estudo, vou falar mais um aqui, estudo prospectivo de braço único, estudo de registro, principalmente quando são estudos grandes, que abrangem todos os pacientes de um determinado território. Por exemplo, registro, vamos supor que, vou dar um exemplo do mundo real. Hum, a gente pega na Dinamarca, tá? A Dinamarca ela tem lá um banco de dados, tem um registro prospectivo de todas as pessoas que receberam uma prótese de quadril, que sofreram uma fratura do fêmur e tiveram que fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese de quadril. Então, todos os indivíduos do país que fraturaram o fêmur e foram operados do quadril, eles tiveram seus dados coletados. E a gente, portanto, sabe quando eles foram operados, qual prótese eles receberam, e daí consegue acompanhar ao longo do tempo, para ver quanto tempo a prótese durou, por exemplo, né? Se a prótese teve disfunção, ou se os indivíduos voltaram a caminhar e ficaram bem. Mas a gente não tem o registro dos indivíduos que fraturaram e não operaram, ou fizeram um tratamento sem prótese de quadril, só dos que operaram e colocaram a prótese de quadril. Então a gente tem um registro dinamarquês das pessoas operadas por prótese de quadril. E o nome é registro porque é todos os casos. Então todo mundo do país que fez aquela cirurgia tá registrado ali. Geralmente são estudos grandes e que são bons estudos para a gente avaliar para a gente avaliar riscos associados a esse grupo especificamente e para a gente avaliar, por exemplo, efeitos colaterais, eventos adversos, complicações. Tá? Mas não permitem estabelecer o tamanho de efeito em relação ao comparador, porque não tem comparador. Então, se é um estudo de coorte de braço único, com todos os pacientes que atendem um determinado critério, por exemplo, todos os pacientes que receberam um medicamento num determinado país, todos os pacientes que tiveram um determinado diagnóstico e que era uma doença ah, de notificação compulsória, por exemplo. Então, a gente tem um registro, tá? Que é um estudo grande. Se a gente tem um estudo pequeno, por exemplo, um cirurgião de um hospital do interior de São Paulo, ele publica um estudo relatando os seus resultados cirúrgicos de todos os pacientes que tiveram fratura de quadril
e ele colocou prótese de quadril. E ele relata resultados de 200 pacientes que ele operou em um ano, vamos supor. E não, mas é um estudo sem grupo comparador. São só os pacientes que fraturaram e operaram, não tem o que não foi tratado com cirurgia. Então, como é um estudo pequeno, não é um estudo assim que abrange todos os casos de uma região geográfica, a gente chama de é a experiência daquele cirurgião ou daquele serviço cirúrgico. É um estudo de casuística. Se for muito pequeno, vamos dizer a menos de 10 pacientes, não tem um número para isso, mas vamos usar assim para nossa referência 10, é uma série de casos, tá? Eu diria entre 2 e 10 é uma série de casos. A partir de 10 casos é uma casuística. Maior do que isso, a gente pode chamar de um estudo longitudinal sem comparador, um estudo de corte de braço único e um estudo gigante que pega todos de uma região geográfica que atendam a um determinado critério, é um estudo de registro. Então, os estudos de corte, eles têm algumas vantagens, tá? Eles têm capacidade de inferência causal, assim como os estudos clínicos randomizados, porque eles têm o fator tempo. A gente consegue entender bem num estudo de corte o que veio antes e o que veio depois. O que foi exposição e potencialmente pode ser um fator de risco para um, um desfecho e o que foi o desfecho, tá? Eles medem diretamente o risco, né? Eles medem a incidência, e a incidência é o risco que a gente quer saber nos estudos epidemiológicos. A partir dos dados de um estudo de coorte, eu consigo calcular o risco absoluto, o risco relativo, o risco atribuível e a possível redução de risco, né, entre ao comparar ter ou não uma exposição, ter ou não uma intervenção. Ele também permite medir recompor, né, estudar as curvas de sobrevida, fazer análise de sobrevivência. Medir a sobrevida global, por exemplo, em caso de câncer, sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de doença. Desvantagem é que quando a gente vai comparar dois grupos, a gente está falando de uma comparação não randomizada, portanto sujeita a vieses de seleção, aferição e confusão, tá? Para contrapor isso, esse estudo tem que ser muito bem analisado, tem que ter uma análise que tente controlar para confundidores. Mas o melhor estudo de corte com o melhor controle para confundidores não, dificilmente é tão bom quanto um estudo randomizado. A randomização ela é muito poderosa para controlar para confundidores, né? Então, uma das desvantagens do estudo de corte é uma comparação de uma exposição não randomizada. Os estudos de corte prospectivos têm custo elevado, eles não são bons para desfechos raros. Se o desfecho é raro, a gente precisa acompanhar muitas pessoas por muito tempo até que alguns indivíduos tenham o desfecho. E ele é suscetível a perdas de segmento, né, que diminui o poder estatístico do estudo. Vamos falar agora do estudo de caso e controle. Esse tipo de estudo ele é útil para a gente avaliar desfechos mais raros ou diagnósticos mais raros, que são mais difíceis da gente reunir os pacientes, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um estudo de coorte para avaliar a associação entre a exposição de cannabis e esquizofrenia, eu vou ter que ter muitos indivíduos expostos ou não a cannabis, acompanhados por muitos anos, para que eu consiga ter a incidência de esquizofrenia ao longo do tempo e conseguir fazer essa comparação. Agora, se eu for fazer um estudo de caso controle, eu parto do contrário. Eu parto da esquizofrenia. Ou seja, eu posso ir no hospital psiquiátrico, posso convidar para participar da pesquisa indivíduos que já têm o diagnóstico de esquizofrenia, ou seja, já parto de quem com certeza já tem esse diagnóstico. No presente, vamos supor que a gente está no ano 2024, e eu vou montar um grupo controle artificial, que são indivíduos sem esquizofrenia, mas que têm características clínicas e sociodemográficas muito parecidas com aqueles com esquizofrenia que eu identifiquei no hospital. Ou seja, são indivíduos assim, eu posso até variar para cada indivíduo com esquizofrenia, eu posso pegar o controle perfeito dele, o mais perfeito possível. Se eu tenho um indivíduo que é um paciente esquizofrênico do sexo masculino, de 70 anos de idade, que era morador de rua e que
não tinha uso de substância no seu passado, exceto cannabis. Aliás, pode ser até cannabis, porque eu quero justamente saber quem não teve no passado cannabis. Eu posso pegar um controle, tem que ter as mesmas características. Ou seja, é um indivíduo de 70 anos de idade, que era morador de rua, ah, características muito semelhantes, sexo masculino também, porém ele não tem esquizofrenia. Então esse meu controle ele tem que ser em vários aspectos semelhante ao caso, exceto que ele não é um caso, exceto que ele não é um esquizofrênico, por exemplo, tá? E daí eu vou montar esse grupo controle a partir, por exemplo, de outros pacientes do hospital que não têm esquizofrenia, ou indivíduos que são da mesma comunidade de origem dos pacientes com esquizofrenia. Tem várias maneiras de a gente montar um grupo controle, nenhuma delas é perfeita, tá? Porque nenhum controle vai ser perfeito. Se eu pegar como controle, por exemplo, um familiar do paciente, eu vou ter vou ter como fator confundidor a genética, né, dos indivíduos e a suscetibilidade à esquizofrenia. Se eu pegar um vizinho, ele vai ser talvez um bom controle, tá? Um vizinho da mesma comunidade com características semelhantes. Se eu pegar como controle uma pessoa que está internada no hospital por um motivo não psiquiátrico, essa pessoa tem um outro diagnóstico clínico que também pode impactar no meu risco de doença de alguma forma, né? Então, o ponto forte desse tipo de estudo é que ele é bom para estudar desfechos raros, porque a gente já parte dos desfechos. E o ponto fraco é que é difícil montar o grupo controle. Tá? Esse é o calcanhar de Aquiles, achar um grupo controle que seja verdadeiramente comparável. Então a gente parte dos casos, monta um grupo de controles e investiga no passado de ambos se eles tinham ou não exposição a cannabis no passado. Vantagem dos estudos caso-controle, eles são mais baratos que o estudo de coorte e mais práticos, e são bons para avaliar desfechos raros. Desvantagem é que eles são mais suscetíveis a vieses, principalmente viés de seleção aqui eu estou falando da seleção dos controles, e viés de memória, né? Porque quem é um caso de doença tem mais probabilidade de pensar profundamente sobre o que causou a doença, né, no passado, do que o que é um controle. Aqui eu costumo trazer o exemplo, por exemplo, de malformação congênita. A gestante que tem um bebê que nasce com uma malformação congênita, se a gente for fazer um caso controle, né, partindo de casos de malformação congênita e controle gestantes que tiveram bebê sem malformação congênita, aquela gestante que teve o bebê com o problema, ela vai ter uma probabilidade muito maior de lembrar de possíveis exposições durante a gestação do que a que não teve, porque porque apareceu o problema, então ela vai justamente buscar com mais profundidade na sua memória, né? Agora, a gestante que deu tudo certo na gestação, talvez ela não vá lembrar com tantos detalhes se ela tomou ou não certo medicamento, ou quanto ela consumiu de álcool ou de tabaco na gestação, por exemplo. Esse é o viés de memória. Por fim, estudo ecológico, tá? É um tipo de estudo que ele é rápido e fácil de fazer. A gente faz na internet, né? Juntando ah, taxas populacionais que a gente consegue reunir em algumas fontes publicamente disponíveis. E são estudos que tentam fazer a relação entre taxas populacionais. Por exemplo, a gente pode comparar em diversos países qual é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes em diversos países versus qual é a média de ingestão de gordura total em gramas por dia nesses países. E daí a gente pode enxergar, por exemplo, que os países que têm maior ingestão média de gordura total tendem a ter maior risco de morte, né? Aqui no caso entre mulheres. E os países que tendem a ter menor ingestão de gordura tendem a ter menor risco de morte, tá? É um estudo que ele é um gerador de hipóteses, mas ele não prova nada. É por isso que existe o termo falácia ecológica, porque esse estudo ele permite que a gente, né, faça, elabore uma frase assim que parece robusta, dizendo assim: com certeza consumir mais gordura por dia aumenta o risco de morte.
porque tem um estudo que a gente compara as taxas de incidência de ingestão de gordura e a mortalidade, e há uma associação nisso quando a gente avalia diferentes países. O problema é que a gente não sabe se o indivíduo que consumiu mais gordura é o indivíduo que teve o evento morte ou não, ou se isso é só uma coincidência, né? Então, esse tipo de estudo nos dá uma direção de efeito que deve ser investigada em estudos epidemiológicos mais robustos, tá? Falei para vocês antes esse termo, né, estudo quase experimento, né, que é o ensaio clínico não randomizado. A gente não vai se aprofundar nisso hoje, mas basicamente quando a gente tem um estudo experimental, aonde os indivíduos são alocados de forma não aleatória, a gente tem esse ensaio clínico não randomizado ou quase experimento, né? Esse tipo de estudo é comum vocês verem como um estudo antes e depois. Os indivíduos receberam uma intervenção durante o período de tempo, aí surgiu um tratamento novo e depois eles passaram a ter acesso, os novos pacientes que entraram passaram a ter acesso a um novo tratamento. Isso é um tipo de estudo quase experimental. Mas vamos falar brevemente agora de estudo clínico randomizado. No estudo clínico randomizado, os pacientes são sorteados para intervenção ou controle e são acompanhados ao longo do tempo para medir a ocorrência de um evento de interesse, de desfechos. E ao sortear os indivíduos, a gente cria artificialmente duas coortes artificiais, a coorte da intervenção e a coorte do controle. Não é um estudo de coorte, é o estudo clínico randomizado. Mas é como eu estou dando como exemplo, é como se a gente criasse duas coortes, né? Só que essas coortes são especiais, porque elas são perfeitamente comparáveis e elas não estão sujeitas a confundidores, porque a gente randomizou. Portanto, a gente sorteou até os confundidores, né? Esse é o poder do sorteio. A gente sorteia até os fatores de confusão. E com isso a gente gera grupos totalmente comparáveis. A intervenção, ela é o nosso fator em estudo ou variável independente, e o desfecho, os eventos, são nossa variável dependente, ou desfecho. Os estudos clínicos randomizados, as características dele que tornam eles tão confiáveis, né, são essas três que eu coloquei na tela. A randomização, idealmente quando tem o mascaramento ou cegamento da aplicação das intervenções, e a análise por intenção de tratar. A randomização, ela significa a imprevisibilidade da próxima alocação. O pesquisador não escolhe qual indivíduo que vai receber qual tratamento. Essa alocação é ao acaso. Ela diminui o risco de viés, principalmente seleção e confusão. A randomização facilita a aplicação do cegamento ou mascaramento e leva a uma inferência estatística adequada, né? Os testes estatísticos, eles foram projetados para uma situação onde não havia fatores de confusão, né? Os testes não ajustados, né? Teste T, Q quadrado. Se a gente tem um estudo randomizado, os testes estatísticos clássicos vão performar no seu melhor desempenho possível. Esse é um exemplo que ilustra que quando o tamanho do efeito ele é medido num estudo não randomizado, a gente pode ter uma falsa impressão de redução de risco só pela má distribuição do risco basal, né? Nesse exemplo aqui, a gente está falando de uma intervenção que não funciona. Se a gente tem um tratamento que não funciona, ele não tem efeito intrínseco, mas eu parto de uma amostra aqui de 2.000 indivíduos, e eu tenho, desses 2.000 indivíduos, eu tenho 700 que são de alto risco, tem 50% de risco de morte, e 1.300 que são de menor risco, tem 10% de risco de morte. Se eu faço uma alocação não randomizada desses indivíduos para o grupo intervenção ou controle, existe uma tendência, mesmo que o pesquisador seja alguém do bem, bem intencionado, que procurou fazer o estudo correto, existe uma tendência natural do ser humano de enviesar o estudo no sentido de colocar os pacientes de menos risco na intervenção que o pesquisador acredita mais, e de mandar pacientes de mais risco para o grupo controle.
Isso vai gerar um desbalanceamento do risco, que não vai refletir o risco basal do conjunto total dos indivíduos. Ou seja, o grupo intervenção vai ter indivíduos que vão ser, na média, mais jovens e menos doentes. E o grupo controle vai ter indivíduos que talvez sejam mais velhos e mais doentes. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma maior proporção de indivíduos de alto risco no grupo controle. E quando a gente faz esse cálculo aqui do risco de morte, acaba dando uma diferença de mortalidade de 18% no grupo intervenção e 30% no grupo controle, que faz parecer que a intervenção reduziu o risco. Porém, como eu falei para vocês, nesse exemplo, a intervenção não tem efeito. E essa diferença de risco ela é explicada só pela má distribuição, pelo viés de seleção aqui dos pacientes, pela má distribuição do risco. Se o estudo fosse randomizado, a proporção dos indivíduos de alto e não alto risco, ela ia ser mantida nos grupos de intervenção e controle. E só ia mudar a taxa de morte nos dois grupos caso houvesse um efeito intrínseco da intervenção. Mas como não tem um efeito intrínseco da intervenção, então a taxa de morte acaba sendo idêntica nos dois grupos, porque isso está refletindo que o risco está distribuído de forma equilibrada nos dois grupos, o risco basal, né? E é por isso que o estudo randomizado é tão poderoso. Se a randomização foi bem feita, qualquer diferença entre os grupos só pode ser explicada pelo efeito da intervenção e não por desbalanceamento. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Que a gente já avançou no horário, tinha bastante conteúdo para hoje. Reforço que o convite está para o nosso curso de avaliação do risco de viés. Se você souber de alguém que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, nos ajuda a divulgar. O curso vai ser de 25 a 29 de agosto. Vai ser nesse mesmo formato, ao vivo pelo Zoom, todos convidados. E eu vou parar de compartilhar minha tela nesse momento. E fico à vontade. Agora é um bom momento para a gente responder algumas perguntas. Suzana, Caroline, Daniel, teria alguma questão? Tá bem? Bom, agradeço bastante a participação de vocês. Até então o próximo webinário. Júlia, a gente pode então encerrar a gravação. Certo, estou encerrando aqui. Obrigado, pessoal.